Aula de hoje sobre o que é um domicílio fiscal. Para que serve? Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Qual é a finalidade de um domicílio fiscal? Vamos entender então esse conceito. Entender que o domicílio fiscal é a localidade que a empresa ou a pessoa atribui, escolhe, para fins de cumprimentos legais perante as autoridades, e no nosso caso aqui o ênfase maior é tributário, tanto no âmbito estadual quanto federal. Domicílio tributário é a localidade que você vai cumprir, a empresa vai cumprir com as suas obrigações perante ao fisco. Então, quando eu estabeleço a localidade de um domicílio, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou cumprir as minhas obrigações com base naquele domicílio. Vamos pensar no federal. Federal é mais simples. Por quê? Eu constituo a empresa no estado X e eu vou ter as minhas obrigações com base naquela localidade. Então, o recolhimento dos tributos federais, por exemplo, eu vou ter com base naquela localidade. Por mais que no âmbito federal nós temos aqui uma padronização muito maior, tanto do IPI, PIS, COFINS, imposto de importação, contribuição previdenciária patronal e assim sucessivamente, IOF. Por exemplo, eu ter aqui... Gabriel, vem cá. Oi. Cara, eu acho que ontem eu esqueci de ligar o microfone. E por mais que essa padronização não vai ter uma interferência direta nos tributos federais, mas há sim uma interferência, quando eu digo, por exemplo, em que, aqui na tela, aqui é o domicílio tributário, eu vou falar mais adiante, eu posso ter incentivos no âmbito federal que estão associados à localização do estabelecimento, ao domicílio, como, por exemplo, incentivos relacionados a Sudam, a Sudene, a Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio que envolve uma localização, ou seja, alguns estados, ainda que nós estejamos falando de federal, vai impactar. Então, o domicílio fiscal é a localidade que eu estabeleço para o cumprimento das minhas obrigações tributárias, por exemplo. É diferente do endereço, porque o endereço, eu posso ter um endereço comercial, eu posso ter um endereço de um escritório, mas o domicílio é o estabelecimento para fins, principalmente no âmbito federal, da minha matriz, em que eu vou estabelecer as operações mais relevantes. E por mais, de novo, que não tenha tanto impacto no âmbito federal, mas em algumas questões sim, como por exemplo, se eu estiver estabelecido em determinados estados, eu vou poder gozar de alguns benefícios relacionados à Zona Franca de Manaus, aos benefícios relacionados a Sudam e a Sudene, e assim sucessivamente. No âmbito estadual, isso fica mais evidente porque eu escolhi o estado X, eu fiz a constituição da minha empresa, estabeleci que lá é a minha sede para fins tributários, ou não, pode ser uma filial. Quando eu falo do estadual, ele fica muito mais evidente que a escolha por conta do princípio da autonomia entre as operações, entre as empresas, em que, por mais que eu tenha uma matriz no estado X e uma filial no estado Y, para fins de ICMS, as operações realizadas por essa unidade, com base no princípio de autonomia dos estabelecimentos, eu vou seguir os ditames estabelecidos pelo aquele estado. Então, o ICMS lá, eu vou seguir as regras relacionadas à emissão de nota fiscal, a obrigações acessórias. Eu tenho que estar em conformidade com esse estado, porque para fins estadual, eu estou submetido às regras daquele estabelecimento fiscal, ou seja, o estabelecimento fiscal é onde eu cumpro com as minhas obrigações
acessórias e principais. Principal é pagar o tributo. Como no âmbito federal isso é padronizado, com algumas pequenas exceções, não tem tanta diferença assim. Mas no âmbito estadual vai fazer toda a diferença, porque a competência para tributar o ICMS é do Estado e ele tem, claro, que uma lei que rege o ICMS em âmbito nacional, que é a Lei Complementar 87, mas ele tem, o agente, aqui no caso o Estado, autonomia para estabelecer algumas regras que são específicas daquele Estado, como por exemplo a fixação de alíquota, desde que não fira, claro, os princípios constitucionais, o estabelecimento de benefícios fiscais para determinadas operações, o estabelecimento de algumas obrigações acessórias específicas para determinadas circunstâncias. E nesse caso, a minha empresa situada no estado X vai ter diferença da situada no estado Y, ainda que seja uma filial, para fins estaduais ou para fins de ICMS. Então, a questão do domicílio ele fica muito mais latente e evidente quando eu estou falando de estado e você que trabalha com holding ou você que acompanha as minhas aulas de holding, vamos pegar um formato de planejamento tributário mais avançado, mais arriscado, que eu recomendo você tomar muito cuidado se você quiser utilizar isso. Não é simples. Eu, por exemplo, praticamente não uso, mas é possível dentro de uma perspectiva muito bem trabalhada. Olha só, Estado do Alagoas. Então, o Estado do Alagoas, ele estabelece uma alíquota, deixa eu aumentar aqui, uma alíquota de ITBI, de ICMS de 2%. Quando eu estou falando aqui do fato gerador através de óbito, e aqui tem até uma escala, anteriores 2%, doação 2%, então causas mortes é 4%, a partir de 1 de 4 de 2017, e doação, que são os dois fatos geradores, é 2%. Então nós temos outros estados, como por exemplo o Amazonas, e nós temos estados que é 7%, que é 8%. Então aqui pode ser algo, por exemplo, de um planejamento de que uma doação ocorra num determinado estado. Isso vai acabar com o PL 108, que ele determina que o ITCMD é devido no estabelecimento do doador e o estabelecimento do doador para fins de determinação, ele vai levar em consideração as operações relevantes, econômicas relevantes. Então essa farra que hoje acontece de levar o endereço para um estado, doar lá e recolher um ITCMD menor, ele vai diminuir melhor, vai acabar porque vai levar em consideração que domicílio para fins de estabelecimento, ele vai levar em consideração as operações econômicas relevantes. Muitas operações que acontecem hoje de planejamento, principalmente no ITCMD, vai mudar, vai se tornar muito mais difícil. Então o domicílio ele tem uma importância muito grande porque ele é o estabelecimento, a partir do momento que eu determino qual é, das regras tributárias que eu tenho que obedecer. ICMS e ITCMD é muito evidente. E no âmbito federal é mais geral, não tem tanta influência assim, mas em algumas circunstâncias, principalmente de benefícios fiscais, ele pode ter um impacto muito grande. Olha só, inclusive, essa questão do estabelecimento do domicílio, a Receita Federal permitiu, e eu vou compartilhar a tela com vocês, os clientes optar pelo domicílio tributário eletrônico. O que é domicílio tributário eletrônico? Ele tem a ver com domicílio fiscal, que é estabelecer o seguinte, cara, eu quero receber as comunicações federais de maneira eletrônica, porque tinha a cartinha da Receita Federal, aí a pessoa recebe, aí a pessoa muitas vezes fica parada em tal departamento, perde esse prazo, não chega para quem tem que chegar, isso gera um problema muito grande, porque todas as correspondências, a Receita Federal emite os comunicados via correio. E as empresas passaram a ter a possibilidade de optar pelo domicílio tributário eletrônico, que isso dá mais celeridade. Ou seja, lá no portal ECAC, é possível você optar pelo domicílio tributário eletrônico e você passa a tomar ciência dos atos oficiais da Receita pela caixa do portal ECAC. Ou seja, você entra lá no ECAC e você vai receber um comunicado da Receita Federal, mais comunidade, e pode cadastrar até 3 números de celulares e 3 endereços de e-mail para receber as ativações quando você receber um comunicado lá. Então, aqui
é um reforço dos efeitos do domicílio fiscal, que é onde você elege para cumprir as suas obrigações, e que aqui traz mais comodidade, tecnologia e modernidade, sem contar que evita muitos transtornos quando você não opta pelo domicílio tributário eletrônico, que as cartinhas que não chegam, que se extraviam, que se perde prazo, isso pode gerar prejuízos de uma grande monta. A aula de hoje eu trouxe para você de maneira bem sucinta, bem objetiva, o que é o domicílio fiscal, quais são os efeitos, os impactos e a importância disso no dia a dia das empresas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Nunca deixe de avaliar essa aula, seu like, dislike, o comentário. Até a próxima. Tchau, tchau. E olha só, convite especial, Papo Estrategista, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós paramos para uma aula ao vivo aqui nesse canal sobre uma alteração, uma decisão recente, uma lei, enfim. O objetivo dessa aula é que no final dela você ligue para um parceiro, para um contador, para um advogado, para uma empresa e feche um contrato. Então, terça-feira às 9 horas eu te aguardo. Papo Estrategista. Final do dia você vai fechar um contrato, eu garanto.